Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete. Nos apoie com um joinha e compartilhe com a galera. Vocês já ouviram falar sobre o efeito Coriolis? Pois bem, vamos entender o que é esse efeito, mas antes, vamos contar um pouco da história. No final do século XVIII e no início do século XIX, o físico e engenheiro mecânico Gustav Gaspar Coriolis se interessou em tornar a mecânica teórica aplicável na compreensão e no desenvolvimento de máquinas industriais. Em seu artigo, Nas equações do movimento relativo dos sistemas corporais, Coriolis define matematicamente a força que, mais tarde, levaria o seu nome. Neste artigo, a força de Coriolis aparece como uma componente na força centrífuga, sentida por um corpo em movimento relativo em rotação, como acontece, por exemplo, nas engrenagens de uma máquina. O argumento de Coriolis baseava-se na análise do trabalho e da energia potencial cinética nos sistemas de rotação. A força de Coriolis é uma pseudo-força, o que quer dizer que é uma força inercial, percebida apenas por observadores que estão em um referencial não inercial. Normalmente, estes observadores estão animados com o movimento de rotação em relação a um referencial inercial. Foi somente no final do século XIX que a força de Coriolis fez sua aparição na literatura meteorológica e oceanográfica para explicar movimentos de ventos e correntes marítimas. O termo força de Coriolis só apareceu no início do século XX. A pseudo-força de Coriolis está presente apenas quando o objeto se encontra em movimento em relação ao referencial não inercial. A força de Coriolis se mostra sempre perpendicular à velocidade e também ao eixo de rotação. Corpos em movimento em relação ao referencial em rotação aparecem sujeitos à força centrífuga. Uma segunda força que atua em direção ao radial para fora, ou seja, a força centrífuga atua afastando os objetos do eixo de rotação. Como só aparece em referenciais não inerciais, a força centrífuga também é uma pseudo-força. A pseudo-força centrífuga e a pseudo-força de Coriolis são, portanto, as duas parcelas de uma força inercial total, necessária para os movimentos dos corpos observados a partir de referenciais não inerciais, sendo parcelas de uma força inercial ou pseudo-força. São também forças inerciais, portanto, não são forças na definição formal do termo. Por causa disso, não se consegue estabelecer a relação do par ação e reação para estas forças. Para uma visão mais intuitiva do fenômeno, imagine a seguinte situação. Um observador sobre a superfície da Terra está em um referencial não inercial que gira em relação a um eixo que passa pelo centro da Terra. Logo, para tais observadores, a pseudo-força de Coriolis dá origem a diversos fenômenos observados na superfície da Terra. Ela influencia o movimento das massas de ar e de água. Uma experiência colocando em evidência a pseudo-força de Coriolis pode ser feita da seguinte maneira. Uma pessoa se senta em uma cadeira giratória com os braços estendidos e com 2 halteres nas mãos, fazendo a cadeira girar em torno de seu eixo com razoável velocidade angular. Se a pessoa sentada na cadeira encolhe os braços e aproxima os halteres de seu corpo, sua velocidade angular aumenta. Para uma pessoa que está observando o fenômeno, trata-se simplesmente da conservação do movimento angular, mas, para a pessoa sentada na cadeira, a interpretação é diferente. Para a pessoa que gira com os 2 halteres nas mãos, ela deve puxar os halteres em direção ao seu corpo a fim de criar uma força que vença a força centrífuga que ela observa em seu referencial. A força centrífuga puxa o objeto para longe dela. Para ela encolher os braços sem girá-los ao redor do seu corpo, ela precisará fazer também uma força lateral perpendicular a seus braços, a fim de cancelar a força de Coriolis, que surge quando os halteres se movem em direção a ela.
Se ela não aplicar esta força perpendicular aos braços, a fim de cancelar a força de Coriolis, então os halteres em seus braços serão postos a girar em torno de seu corpo. É importante ressaltar que, embora sejam apenas forças inerciais, para os observadores não inerciais, estas forças mostram-se muito reais, produzindo para eles todos os efeitos que se esperariam de forças reais. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e até o próximo. Bem, galera, esse foi mais um ensaio. Nossos vídeos estão também como IGTV no nosso Instagram, @ensaiosdefísica. Agradecemos muito a sua audiência e apoio. Vamos indo pela tangente, que é por onde a natureza nos leva. E até a próxima.